Bom dia a todos. Eu sou Janaína Stott, gerente-geral de Relações com Investidores do Banco do Brasil, e é um prazer ter vocês aqui conosco na nossa live de resultados do quarto trimestre de 2024. O nosso evento será conduzido em português, com tradução simultânea para o inglês, e você pode escolher o áudio original, português ou inglês. Hoje, contamos aqui com a presença da nossa presidenta, Tarciana Medeiros, do nosso CFO, Giovanni Tobias, e do CRO, Felipe Prince. Iniciaremos agora com uma fala da presidenta Tarciana e, na sequência, a gente começa com a sessão de perguntas e respostas. Lembrando a todos que já há alguns trimestres a gente tem disponibilizado o vídeo do resultado comentado pelo CFO já na noite anterior, ali no site de Relações com Investidores. Agora eu passo a palavra para a nossa presidenta Tarciana, por favor. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui novamente para compartilhar com vocês os resultados realizados no último ano e apresentar as nossas perspectivas para 2025. Em 2024, completamos 2 anos de gestão e reafirmamos a nossa capacidade de honrar o que nos propusemos, entregando pelo 2º ano consecutivo nosso guidance, fruto da qualidade da disciplina na execução da nossa estratégia. Entregamos nossos compromissos de geração de valor com atuação diversificada e crescimento responsável do crédito, a partir da proximidade e da especialização no atendimento digital aos nossos clientes. Também avançamos na agenda de tecnologia e inovação e nos consolidamos como o banco mais sustentável do mundo pela 6ª vez consecutiva. Vamos abordar todos esses pontos com mais profundidade na nossa apresentação. Alcançamos um lucro líquido ajustado de 37,9 bilhões de reais, aumento de 6,6% no ano. Essa atuação possibilitou a distribuição de mais de 85 bilhões de valor adicionado para a sociedade. Avançamos no crédito superando 1 trilhão e 278 bilhões de reais ao final de 2024, um aumento de mais de 15%. Apoiamos nossos clientes, reforçamos nossas lideranças e estamos prontos para alcançar nossos novos patamares, atentos aos desafios e oportunidades do cenário. O equilíbrio entre nossas principais carteiras, construída ao longo dos anos, é uma fortaleza. O BB é o único banco da indústria que apresenta esse equilíbrio na formação de sua carteira. Ele foi fundamental para atravessarmos o ano de maneira harmônica e saudável, considerando a melhor relação entre risco e retorno. No crédito para pessoas físicas, atingimos 336 bilhões de carteira, um aumento de 7% no ano. Apesar de toda a competição no crédito consignado, ampliamos nossa participação de mercado para mais de 20%. Destaco aqui o nosso desempenho no consignado do INSS, com desembolso de 37 bilhões de reais, desde que declaramos que iríamos buscar a nossa participação justa de mercado. Apenas em 2024, o desembolso nessa linha cresceu 53%. Já na carteira PJ, apresentou um crescimento expressivo de 18% no ano. Acreditamos no nosso empreendedorismo como força motriz da economia brasileira. A carteira para a MPME superou 125 bilhões de reais e evoluímos no modelo especializado para empresas com faturamento entre 15 e 50 milhões, trazendo para o mercado uma nova segmentação do High Varejo PJ, que já conta com 7 agências dedicadas. Avançamos também na especialização do atendimento ao cliente atacado, ampliando o NPS do segmento e superando 258 bilhões no saldo de crédito para grandes empresas. A atuação com esses clientes fortalece as cadeias de valor, que está em nossa estratégia, fazendo toda a roda da economia girar, com investimentos e mercado de capitais, favorecendo especialmente as empresas pequenas, que fornecem para as grandes empresas. Também faz parte da nossa estratégia de crescimento com empresas os desembolsos em linhas de programas governamentais que possuem fundos garantidores, como o FGO Pronamp, o FGO Procrédito 360 e o PEAC FGI, que alcançaram juntos o desembolso de 12,4 bilhões de reais esse ano. Eu destaco ainda o crescimento na carteira de governo, que alcançou 78 bilhões de reais, especialmente em operações de investimento, que colaboram para o desenvolvimento do país e ainda contam com garantia do Tesouro Nacional. Agora vamos falar do agro, que fechou o ano com um crescimento de quase 12%.
e que, em janeiro, já atingiu a marca de 400 bilhões de reais. Em 2024, nós vimos a inadimplência dessa carteira se elevar, e nós intensificamos o nosso apoio, seguindo ao lado dos nossos clientes produtores rurais, que buscam sentar-se à mesa conosco para negociação. Continuamos a ver aumento de casos em recuperação judicial, já que representa quase 20% do crédito inadimplente do agro, em mais de 250 clientes. Os mecanismos presentes no Manual do Crédito Rural apoiam os produtores que foram impactados pelos desafios do campo na última safra. Reafirmamos aqui o nosso compromisso de oferecer suporte técnico e financeiro para os nossos parceiros em todos os momentos. Nosso capital segue em patamar robusto, fechando o ano em 10,89%. Aqui tivemos um impacto dos efeitos da marcação a mercado sobre os TVMs decorrentes do forte movimento da abertura da curva de juros no último trimestre de 2024. Na medida em que a curva retorne, esse impacto da marcação tende a retroceder. Entendemos que a faixa dos 11% é o nosso ponto ótimo, onde encontramos eficiência na utilização do nosso capital e suporte para a nossa ambição de crescimento. Nesse contexto de maior volatilidade e considerando o nosso plano de capital com horizonte de 3 anos, o Conselho de Administração estabeleceu um intervalo entre 40% e 45% para payout em 2025. Dentro do nosso propósito de estar próximo dos nossos clientes, estamos focados em oferecer a melhor experiência, promover e acelerar ainda mais nossa transformação digital e garantir sustentabilidade dos negócios. Nos últimos 2 anos, mais que dobramos o nosso investimento em tecnologia, com avanços na jornada digital dos clientes e no desenvolvimento das habilidades digitais dos nossos funcionários. Estamos reforçando os nossos times ágeis, e eu quero destacar aqui a convocação de mais de 1.000 colegas ainda no primeiro semestre, diretamente para reforçar as áreas de tecnologia e de cibersegurança. E aí eles se somam aos mais de 65.000 funcionários que já se capacitaram nos últimos 2 anos em trilhas de inteligência artificial, ciência de dados e outras vertentes de tecnologia e que estão cada vez mais preparados para inovar. Esses investimentos aprofundam também o uso de inteligência artificial e analytics. Já são mais de 1.000 casos de uso em inteligência artificial, que vão desde modelos de risco de crédito até nossa plataforma de CRM, que está cada vez mais potente, com centenas de milhões de insights e recomendações de negócios. Assim como o nosso relacionamento e ofertas que se tornam mais fluidas e assertivas, essa plataforma dobra a nossa efetividade de negócios, ampliando a produtividade do nosso time comercial. O atendimento hiperpersonalizado, que já temos falado com vocês há pelo menos 2 anos, se reflete na percepção positiva dos nossos clientes, considerando a evolução significativa das nossas métricas de atendimento. Alcançamos o maior NPS da nossa história, com crescimento em todos os segmentos, com nos posicionando como um dos maiores da indústria. Nossa satisfação geral está no nível de excelência. Esses indicadores são confirmados pelo ranking Bacen de reclamações, onde conquistamos a marca inédita de 10 trimestres consecutivos com o melhor resultado entre os principais conglomerados financeiros, o que reflete o nosso compromisso contínuo com a excelência no atendimento aos nossos clientes. Já somos referência em como aliar o melhor do digital com a proximidade do atendimento humano, e seguiremos reforçando e ampliando o nosso diferencial de sinergia entre os canais, a exemplo do Ponto BB, que integra perfeitamente os canais físicos e digitais em um ambiente de inovação, negócios e reforço dos atributos da nossa marca. O primeiro Ponto BB, no Porto Digital em Recife, já recebe mais de 72.000 visitantes desde a sua inauguração, e vimos uma ampliação de 7% na base de novos clientes. Essa experiência exitosa nos faz acreditar que ter pontos PB, explorando de forma customizada a potencialidade de cada região, é o caminho para estarmos mais próximo do nosso cliente, reforçando o nosso propósito. E quando falamos de relacionamento e proximidade, destaco que estamos firmes na ampliação do atendimento especializado e na nossa ambição, neste ano, é alcançar 10 milhões de clientes assistidos. Além de trazer proximidade e resolutividade, esses clientes têm um maior índice de principalidade com o banco e uma rentabilidade 10 vezes maior.
O BB sempre esteve na vanguarda da criação dos modelos de atendimento de alta renda. Hoje, temos a rede com a maior capilaridade pelo Brasil. Estamos presentes não apenas nos grandes centros, mas em cidades do interior, onde a geração de riqueza e novos negócios surgem a todo momento em uma velocidade impressionante. Em 2025, fortaleceremos ainda mais o atendimento aos nossos clientes BB Estilo. O nosso foco será intensificar a proximidade e a oferta de soluções exclusivas para esse segmento, ao expandir a atuação do segmento High Estilo para mais cidades após o sucesso do nosso piloto em 3 capitais. Nesse ano, avançamos fortemente nos negócios sustentáveis. Fomos pioneiros, lá no começo de 2024, em declarar a carteira sustentável no Guidance. E atingimos a ponta alta, com crescimento de quase 13%, alcançando 387 bilhões de reais. Também nos destacamos no volume de captações sustentáveis. Superaram 6,6 bilhões, com investidores e acordo de cooperação técnica com organismos multilaterais apenas nesse ano. Somos protagonistas nos negócios de crédito de carbono e vemos como uma linha importante de crescimento. Já alcançamos 75 mil hectares preservados ou recuperados, com meta de 1 milhão até o final desse ano. E não vamos parar por aqui. Em 2025, o Brasil será a sede da COP30 em Belém. E vocês já podem esperar uma atuação do tamanho do Banco do Brasil, do tamanho do banco que carrega Brasil no nome. Estivemos presentes nos principais fóruns sobre o tema, em Nova York, de Nova York a Cali. E tenho certeza de que em Belém será um marco para um mundo cada vez mais sustentável. Agora eu quero trazer para vocês as nossas premissas macroeconômicas, que são balizadores importantes na construção das nossas projeções e ambições para 2025. O cenário econômico brasileiro nesse ano, embora desafiador, apresenta elementos que nos permitem manter uma atividade econômica resiliente. As projeções indicam um crescimento do PIB de 2,2%, refletindo um ambiente de negócios favorável, mesmo em meio a um contexto de aperto monetário. O setor agrícola é um dos principais motores da economia, e em 2025 prevemos um crescimento de 6% a partir de uma safra recorde de grãos, o que aumenta a exportação e fortalece a balança comercial. Projetamos ainda a Selic, ao final do ano, em 15,25%, e uma inflação de 5,6%. Esses fatores, aliados aos níveis historicamente baixos de desemprego, devem levar o Brasil a atravessar 2025 com resiliência, mitigando os efeitos de uma política monetária mais rígida. Com base nesse cenário, eu quero compartilhar com vocês a nossa visão estratégica e as oportunidades que estamos abraçando esse ano. O crescimento do crédito do Banco do Brasil continuará sustentável e equilibrado, com um mix de originação consistente com o nosso papel na sociedade brasileira e beneficiado pelas oportunidades da nossa atuação em cada canto desse país. Vamos continuar a ser protagonistas no crédito consignado em todas as suas verticais, com os servidores públicos, no INSS e no consignado privado, agora com a oportunidade do e-social. Já no crédito não consignado, são 2 verticais de crescimento. A primeira com créditos para profissionais estratégicos e a segunda vertical está no cartão de crédito. No crédito para as empresas, o cenário de taxas de juros mais altas traz a necessidade de cautela na gestão do negócio. Sabemos o quanto as despesas financeiras impactam o resultado das empresas, especialmente as de menor porte. E é por isso que temos estratégias eficientes para mitigar esses efeitos e garantir um crescimento sustentável. Como já comentei com vocês, temos usado também as linhas de programas governamentais, com destaque para o FGO-Pronamp, em que nós somos líderes. Já para o agro, vemos um cenário de normalização do ritmo de crescimento em um contexto de risco que nos demanda uma postura mais prudente. Vamos continuar honrando o nosso relacionamento com os clientes do agro, que as gerações crescem conosco e com o nosso país. Na dinâmica de receitas e despesas, continuaremos investindo no relacionamento e na proximidade com clientes, com soluções integradas para além do crédito. O cenário se desenha construtivo para a gestão de ativos na BB Asset, para o crescimento de consórcios e nos negócios de seguros, previdência e capitalização. Não poderia deixar de mencionar o movimento com o fechamento de capital da Cielo, onde o nosso foco é a principalidade do cliente MPE, com o olhar integral de suas necessidades. Em 2024, já colocamos algumas inovações no radar,
como o Tap on iPhone e o Pix por aproximação. E em 2025, iremos acelerar esses movimentos. Ou seja, as empresas do grupo continuam sendo relevantes na diversificação das receitas, atuando em sinergia e complementariedade com o nosso balcão. E continuamos rigorosos no controle das despesas, sem descuidar dos investimentos em tecnologia, que são fundamentais para a modernização dos nossos negócios. Finalizo agradecendo a cada um dos 125 mil funcionários do conglomerado Banco do Brasil, que constroem esse resultado todos os dias. Vocês são a força que move essa empresa. Agradeço também aos nossos clientes, acionistas e parceiros. O Banco do Brasil segue firme, sólido e pronto para construir um futuro cada vez melhor. Muito obrigada e vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Tassi. Bom, nós vamos iniciar, então, a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto em português quanto em inglês. E aí eu peço para os analistas que façam apenas uma pergunta, tá, pessoal? Para que a gente possa dar oportunidade de participação para todos aqui com a gente. E a nossa primeira pergunta vem do Daniel Vaz, do Safra. Daniel, bom dia. Bom dia, Jana, bom dia a todos. Tarciana, Giovanni, Prince, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria falar justamente sobre o seu guidance. Você colocou uma carteira de crédito ali, crescendo em média 7,5%, e algumas diferenças entre os setores, né? Então, a gente vê um pouco mais de PF e agro e menos de PJ. Justamente no PJ, eu queria explorar esse ponto. Você fechou o ano em 15% de crescimento ano contra ano. E aí eu queria entender para 25 qual que é o foco de crescimento dessa carteira, né? Então, se você puder quebrar entre atacado, né, e SMI, e as linhas que vocês estão mais explorando dentro desse guidance, seria ótimo para a gente entender qual que é onde vocês estão vislumbrando chegar no crédito atacado. Obrigado. Obrigado, Daniel. Sem dúvida alguma, o crescimento foi bastante expressivo ali no final do ano na carteira de PJ, e ali você engloba as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Então, a gente está colocando todas ali. Teve um crescimento muito grande de TVM, mais de 30%, foram oportunidades que nós vislumbramos no mercado de capitais, mas é importante lembrar que, em que pese o setor, o ambiente esteja mais desafiador para as empresas, a gente acredita que temos empresas, por exemplo, exportadoras, que serão beneficiadas, aí poderão estar aí atuando mais junto da gente. Somos o maior financiador de ACC e ACE do mercado brasileiro. Em relação às micro e pequenas empresas, nós também atuamos muito especificamente com linhas do governo, como o Pronamp, como a Tárcia já falou, e a gente pretende manter essa nossa proximidade com esses clientes, mas sempre cuidando aí da questão da equação risco-retorno, né? Uma visão dentro de margem financeira líquida mesmo. Vocês viram ali um crescimento da inadimplência na carteira de MPS ao longo aí de 24, conseguimos controlar, mas a gente vai estar bastante atento. Por isso que quando você olha aí o segmento empresas, e ele é muito diferente, vai ter algumas empresas, principalmente nas grandes, tendo oportunidades via mercado de capitais, a gente pretende crescer mais. As micro e pequenas, a gente vai estar ali mantendo esse crescimento ali na metade, no meio aí desse guidance, e muito fruto desses fundings específicos que a gente tem acesso em parceria com o governo. Eu não sei se o Príncipe gostaria de trazer mais alguma luz aí sobre a carteira de PJ. Perfeito, Giovanni. Acho que a gente pode acrescentar a nossa atuação em cadeia de valor, que ela continua bastante robusta. Então, o foco é a gente manter o equilíbrio de rentabilidade desse portfólio. E aí, essa rentabilidade, obviamente, em micro e pequenas empresas, a gente faz uso principalmente do FGO Pronamp, que nós somos os administradores, e essa linha traz um retorno ajustado ao risco bastante adequado para a gente manter o atendimento e o fomento a esse nicho empresarial. A gente tracionou muito fortemente o FGI em 2024, era uma linha que a gente procurava priorizar a assistência aos clientes via o Pronamp, mas a gente observou uma oportunidade bastante favorável de atacar o mercado, principalmente do middle, com o FGI, e aí 2024 foi um ano de desembolsos recordes do Banco do Brasil no FGI. Em grandes empresas, a gente mantém a nossa estratégia de atendimento global aos nossos clientes,
buscando, obviamente, oferecer soluções no momento em que essas empresas precisam, mas sempre fazendo uso da nossa capacidade de distribuição e alocação de títulos no mercado de capitais. Então, acho que esse é o mantra, é um crescimento responsável dessa carteira, mantendo a rentabilidade, que a gente, inclusive, tem a expectativa que essa rentabilidade se eleve. Porque, como o próprio Giovanni colocou, a gente vem num processo de estabilização do risco de crédito, principalmente em pequenas e médias, que a gente está bastante convicto que traciona a rentabilidade em 2025. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Bernardo Gutmann, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço para perguntar. Eu tenho uma pergunta sobre o nível de capital do banco. Apesar da redução no trimestre, vocês passaram uma mensagem bem construtiva de recuperação orgânica ao longo do ano. Então, eu queria entender um pouco melhor os elementos aqui. Por que vocês estão confiantes em recompor o índice de capital, mesmo diante do impacto da resolução 4966? Obrigado. Obrigado, Gutmann. É importante vocês terem em mente que tem um pedacinho ali desse nosso índice de capital aí que foi impactado basicamente pela volatilidade que a gente viu em dezembro. Se não fosse isso, a gente estaria com o ICP ali na faixa dos 11%. A gente já vem falando isso, o que seria um índice de capital mais, digamos assim, sustentável para nós. Iniciamos 23, sem dúvida alguma, com um índice de capital bastante robusto, tanto é que nós propusemos aumentar nosso payout ao longo de 24, mas de olho aí nos ajustes que aconteceriam na regulamentação. Temos hoje mais visibilidade de impacto de 4966, e a ideia da gente propor, inclusive, um payout trabalhando num arranjo de 40% a 45%, em 23 distribuímos 40%, em 24, 45%, mas nós estamos com a visão de médio prazo, já olhando para os próximos 3 anos e mirando aí nesse ICP, digamos assim, de equilíbrio no entorno de 11%. Na medida em que a gente vá gerando esses resultados orgânicos, a gente vai ter essa flexibilidade para poder estar distribuindo mais dividendos, e a gente está mirando na ponta alta de 45%. A gente não pode deixar de levar em consideração aqui a carteira rural, que ainda inspira cuidados. A gente ainda está tendo esse fenômeno aí de RJ, são aproximadamente aí 300 clientes, quase, com 3 bilhões de reais de impacto aí nessa inadimplência. A gente está nessa transição de balanço de perda em corrida para perda esperada. Então, de uma maneira prudente, a gente optou por propor essa faixa em que a gente tem a flexibilidade de otimizar essa estrutura de capital e, ao mesmo tempo, remunerar adequadamente os nossos acionistas e preservando aí a solidez de um resultado sustentável aí ao longo do tempo. Então, basicamente, não sei se o Príncipe tem mais alguma coisa a acrescentar aqui em relação a isso, mas essa é a nossa estratégia na gestão desse capital, tá? Perfeito, Gutmann, até para entender o quão construtivos estamos, né? O Giovanni colocou, a gente teve o impacto da volatilidade do final do ano. Obviamente, como vocês perceberam, o mercado ele se equilibrou. Esse equilíbrio do mercado, traz consigo uma recomposição desse capital, que obviamente é muito similar ao financiamento da implementação de 4966. Então, a gente parte em 2025 com um balanço bastante robusto e reforçado. Essa conta da transição, vamos chamar assim, ela acaba sendo equilibrada pela volta e normalização do mercado, tanto câmbio quanto taxa de juros. E aí, obviamente, agora é a nossa capacidade de geração orgânica para que a gente possa tanto remunerar adequadamente os nossos acionistas, como financiar o crescimento das nossas atividades. Então, a gente está bastante convicto de que partimos de um ponto relevante para tocar a expansão dos nossos negócios aí, como comprometido no nosso guidance. Super claro. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Príncipe. Obrigado, Gutmann. Obrigada, Bernardo. Passando aqui para a nossa próxima pergunta, I'll switch to English to call Tito Labarta from Goldman Sachs.
Eu vou passar para o inglês e chamar o título Barta do Goldman Sachs. Bom dia a todos, obrigado por receberem a minha pergunta. A minha pergunta tem a ver com os níveis de provisionamento e de cobertura. Vocês falaram que na 49,66 vocês tiveram um aumento nas perdas esperadas. Eu gostaria de uma perspectiva melhor em termos do provisionamento e também da formação do NPL, que está caindo em cerca de 170%. Como que vocês veem isso no futuro? A implementação da 4966 vai aumentar a sua cobertura? E também estou pensando na INAD rural, que está subindo, e esse ratio de cobertura, vocês esperam que isso vai aumentar em algum momento? Eu gostaria de entender o nível de cobertura e o impacto da 4966. Se vocês pudessem dar mais detalhes, seria interessante. Sem dúvida, a nossa INAD para a área agrícola, nós esperamos ver uma queda no ano. Nós já tivemos uma queda na nossa taxa de inadimplência. 25% dela vem de litígio de alguns produtores, como eu já mencionei. E seria interessante você analisar os níveis de provisão. Toda a provisão que nós já contabilizamos com a 49,66. Então, deveria ser esperado que a nossa cobertura seja de 200%. Como nós já mencionamos antes nós fazíamos as provisões com os créditos em atraso. Agora, nós estamos trabalhando, como o Banco do Brasil não tinha essa política de provisionamento para a INAD, e agora com a 49,66, agora a gente tem que ter mais ou menos 45 bilhões de reais de provisão. Por isso que o Príncipe mencionou que nós agora temos um balanço robusto, do nosso ponto de vista, com uma cobertura muito significativa de provisões para enfrentar essas perdas esperadas e dentro dessa nossa metodologia no ano. Contanto que a gente continue a aumentar o nosso portfólio de pessoa física, conforme a nossa previsão, nós esperamos ter um aumento de 2 dígitos nesse portfólio, com um retorno ajustado, um risco ajustado ao retorno melhor, que isso no crédito consignado, não só para os funcionários públicos, mas também do setor privado, como já foi mencionado para o governo, que isso vai ser implementado, e assim nós poderemos aumentar essa parte da carteira que traz menos risco. E, olhando para frente, nós deveríamos esperar uma melhoria também na carteira do agronegócio. Esperamos ter em 2025 a melhor colheita, uma colheita recorde. Enquanto isso, nós estamos enfrentando dificuldades, um aumento no provisionamento para a carteira, mas nós esperamos que isso comece a cair. Ótimo, Giovanni, obrigado. Bom, voltando aqui para as perguntas em português, a nossa próxima pergunta vem do Antônio Rue, do Bank of America. E eu estou vendo o Renato na minha tela, não é o Antônio. A pergunta é do Renato ou é do... Ou é do Será que o Antônio? Renato está na tela? Quem é? Oi. Está aqui o Antônio. Por favor, Antônio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A minha pergunta é quase que um follow-up nessa do Tito, mas a ideia aqui é entender um pouco melhor o segmento de rural, né, como um todo. Porque eu acho que particularmente olhando para o trimestre, né, as mensagens, assim, a gente vê dois lados, às vezes umas mensagens positivas e outras mais negativas em relação ao segmento que acabam ficando conflitantes para a gente, né? Então, por exemplo, de um lado mais positivo, a gente vê essa mensagem de uma safra forte, né, e as provisões caindo no tri-a-tri, então inspirando um tom mais positivo para o segmento. Só que de outro, a gente vê um guidance que implica em uma desaceleração, né, para a carteira rural, o NPL ainda subindo, e casos de RJ. Então, a ideia aqui é entender um pouco o crescimento e a inadimplência, particularmente do rural. Muito obrigado. Perfeito, Antônio. Acho que primeiro vamos blindar aqui a questão das recuperações judiciais, tá? Que inclusive são responsáveis por meio ponto dessa inadimplência que nós apresentamos agora no quarto TRI.
Então, as recuperações judiciais, a gente tem feito uma campanha muito forte, não só em termos de ações de mídia, em termos de relacionamento com entidades governamentais e do judiciário, mas também a gente tem feito um corpo a corpo muito forte com os nossos clientes, demonstrando o quão nocivo é esse tipo de instrumento para o produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural, diferentemente de outros segmentos, a terra está lá e se ele tiver recursos para poder rodar a nova safra, ele pode recuperar sua capacidade de pagamento. Se eventualmente você pede recuperação judicial, a sua capacidade creditícia ela simplesmente acaba e você não consegue rodar a próxima safra e, com isso, estabelecer os próximos ciclos que podem te levar à recuperação da adimplência. Então, a gente já viu sinais positivos. Nós tivemos recuperações judiciais nesse período, mas em volume muito menor do que nos trimestres anteriores. E a gente acredita muito a esse corpo a corpo que a gente tem feito e o resultado você vê no crescimento da nossa carteira renegociada. Por quê? Porque a gente apresenta ao produtor rural soluções e mostrem para ele que a renegociação com a sua manutenção de capacidade creditícia é o que vai fazer com que a gente recupere, não só ele recupere a atividade, mas como a gente recupere o crédito ao longo aí dos períodos. Então, acho que esse é um sinal positivo e que a gente vai continuar tracionando ao longo de 2025. Por outro lado, como o próprio Giovanni colocou, e a presidenta Tarciana foi feliz aqui na introdução dela, a gente vê uma expansão contratada no campo. Isso não é só atestado por números de mercado que a gente acompanha. Nós temos aí diversos analistas técnicos rurais, que a gente chama, que é o nosso corpo funcional que está no dia a dia, visitando os nossos clientes e constatando que efetivamente nós vamos entregar uma safra recorde e com isso a gente abre espaço para o faturamento no campo. O que acontece? O faturamento nem sempre é margem. Então, a gente ainda tem um contexto de pressão de preço em duas commodities principais, a soja e o milho, onde muitas vezes, principalmente em produtores que expandiram muito no centro-oeste, a margem que essas culturas proporcionam não é suficiente para a desalavancagem desses produtores. E aí é o que a gente chama de, primeiro, ser próximo e, segundo, de oferecer as melhores soluções para proporcionar o repagamento dessas dívidas. Então, a gente tem que entregar soluções para o produtor, onde esse pagamento caiba na margem que ele vai entregar esse ano, com perspectiva dessas margens melhorarem para as safras seguintes, e aí a gente fechar o ciclo, como sempre fechamos ao longo da história, recebendo desses clientes e estabilizando aqui a nossa inadimplência. Agora, óbvio que essas operações também, elas, diferentemente dos créditos tradicionais, elas não são pagas em parcelas. Um custeio, por exemplo, ele tem que ser quitado de uma vez só após a safra. Então, obviamente, a gente precisa estruturar soluções que permitam o pagamento desse custeio, que garantam o ciclo de atividade para a próxima safra e que gradativamente a gente vá reduzindo a alavancagem do produtor. Então, não tem mágica, não vai ser de uma hora para outra, mas no médio e longo prazo a gente está bastante construtivo com o controle dessa inadimplência do agro, e aí a gente tem total capacidade de voltar a entregar resultados recordes sucessivos, como a gente fez em 2024, né, e nos propusemos aqui a fazer em 2025. E eu gostaria também de chamar a atenção, tem uma questão estatística aqui também, tá? A gente já atingiu a carteira agora em janeiro de 400 bilhões de reais, entendeu, Antônio? Então, assim, se você for ver de 23 para 24, eu saí de 355 para 397, ou seja, eu somei 40 e poucos bilhões de reais. E na nossa estimativa ali, que a gente está colocando de single digit, a gente está falando de outros quase 40 bi de crescimento também.
né, dentro desse cenário. Claro que a gente está tendo uma postura um pouco cautelosa. O guidance é a nossa bússola, é onde a gente vai buscar. E na medida em que o ambiente vai melhorando, a gente também tem uma parte importante que são, como é que se diz, fundings já determinados para alocar nesse setor. Então, a gente está falando aí de 5 a 9, de uma base de praticamente 400 bilhões de reais. E é importante vocês saberem também que não é apenas o setor financeiro que financia o agronegócio. Nós representamos cerca aí de 1/4 da necessidade de financiamento. Eles financiam também com a própria cadeia, eles fazem barter, eles vão nos fornecedores de sementes, de insumos, não é? Agora, esses produtores, principalmente da soja, que estavam apresentando margens grandes, muitos foram além da sua capacidade, se endividaram, fizeram investimentos, arrendaram mais terras, então eles vão ter que fazer um de-risking aí. E a gente está passando por esse processo, e ao lado deles, ajudando eles a fazer esse alongamento, de certa forma, nós repudiamos aqueles que optam, primeiramente, ir para um RJ, ao invés de vir para nós e buscar uma solução negociada, porque estamos aqui há mais de 200 anos. O Banco do Brasil sempre foi o principal parceiro do agronegócio. O agronegócio é hoje o que ele é, graças à parceria com o Banco do Brasil. E continuaremos assim. Estaremos aqui assim. Então, a gente acredita que é uma proposta de crescimento em linha com a capacidade, com o tamanho desse setor e com a nossa participação de mercado. Sabemos que tem um aumento cada vez maior de competição nesse segmento, vindo de cooperativas e dos próprios bancos privados, mas a gente pretende, sim, manter um crescimento que é o que expande a nossa margem financeira bruta. Se você vê o crescimento da nossa margem de quase 12% nesse ano, reflete a expansão da nossa carteira de crédito, muito em linha aí na visão geral, tá bom? Tá claro, obrigado. Obrigada, Antônio. Vou passar para a próxima pergunta. Agora sim, o Renato Meloni, da Autônomos. Tudo bem, pessoal? Bom revê-los todos aqui, obrigado pela pergunta. A minha pergunta é sobre o guidance, né, e se a gente pensar aqui no ponto médio, tá, o crescimento da margem financeira bruta está um pouquinho acima do crescimento do portfólio de loans, o que implicaria, sim, né, no aumento aqui da margem financeira líquida, mas eu imagino com esse nível de Selic, a sua margem com o mercado deveria subir bastante, e eu estou imaginando que isso pode implicar numa compressão da sua margem financeira líquida com os clientes. Eu queria entender se vocês estão vendo isso e de onde vem essa compressão, especialmente com a mudança aqui do portfólio mais para pessoa física e até a menção aqui para fazer mais cartão de crédito no ano que vem. E dentro desse contexto, também se puderem inserir na resposta, para esse ano os peers eles parecem estar mais conservadores, indo para linhas mais seguras, e me parece que vocês agora estão com uma visão oposta, né? O que vocês estão vendo diferente no mercado para isso? Obrigado. Sem dúvida alguma, Renato, o nosso foco vai ser no consignado. É o nosso carro-chefe. Quase que metade da nossa carteira de pessoa física é consignado. Crescemos aí, temos mais de 20% de participação nesse mercado, consignado eminentemente para setor público, e na medida em que a gente traga um crescimento maior da carteira pessoa física, é de se esperar margens melhores no contexto geral para o Banco do Brasil. Porque a margem do agro é praticamente estável, é aquilo ali. Conseguimos até melhorar um pouco a margem vinda do agro, por conta até de um volume maior de receitas equalizáveis. Então, os recursos equalizáveis, a gente praticamente está desembolsando 100% desses recursos. A gente ainda vai começar a discutir a safra 25, 26, mas a gente tem ainda uma avenida de crescimento de uma maneira bastante segura, né, pescando, como a gente diz, né, no nosso aquário, de recuperar um pouco do share em cartão de crédito, no próprio não consignado, e estamos bastante otimistas com a possibilidade de ampliar mais no consignado privado. Hoje existe uma reserva de mercado, praticamente, no mercado do consignado privado, onde os grandes bancos privados eles têm acordos já estabelecidos com grandes empresas, junto aos seus RHs, para oferecer consignado privado para aquele trabalhador.
A proposta que está se avizinhando é de abrir esse mercado e você fatalmente vai ter um volume muito maior. O mercado hoje de 40 bi pode chegar potencialmente a 300 bilhões de reais, entendeu? Então, assim, claro que a gente mira no que a gente considera como uma fatia justa de participação de mercado do Banco do Brasil. E INSS consignado no INSS, eu tinha 10%. Agora eu já estou beirando os 15%, 16% de market share. Se eu buscar 10% de market share no consignado privado, eu estou falando aí de mais 30 bi somado aí à minha carteira. Então, os 10% no mínimo de uma carteira de mais de 300 bi de pessoa física. Isso, com certeza, vai refletir uma margem melhor com o meu cliente, pessoa física aqui. Claro, tesouraria, ela teve um desempenho fantástico, a gente aproveitou essas volatilidades para poder gerar um ganho grande na tesouraria. A gente vai ter ainda esse cenário mais estressado ao longo de 25, então a nossa tesouraria vai estar ativa, mas existe sim uma oportunidade para a gente melhorar um pouquinho o crescimento da margem com o cliente. A margem com o cliente, ela cresceu 1%, ficou na visão trimestre, mas a gente consegue, aí, na medida que a gente melhora esse mix, está trazendo mais margem para nós, tá bom? Ô Giovanni, assim, eu complementaria dizendo que nós não estamos indo ao oposto do mercado. Na verdade, é uma estratégia desenvolvida que leva em consideração a composição da nossa carteira de crédito. Eu acho que o crescimento mais conservador no agro, o Prince e o Giovanni aqui já explanaram bem, a nossa perspectiva de crescimento futuro no agro leva em consideração, quando a gente olha, por exemplo, o crescimento da nossa carteira renegociada para 2024, 2025, essa carteira renegociada, neste momento, não impacta no guidance. Mas, na medida em que esse cliente se recupera, em 26 a gente tem esse impacto, em 25, 26 a gente volta com esse cliente a impactar. Então, esse acompanhamento muito próximo do cliente agro, a gente continua fazendo. O Giovanni trouxe bem que é um crescimento mais estável da carteira do agro. Quando eu vou para o segmento de micro e pequenas empresas, a gente tem crescido estrategicamente em linhas amparadas por programas do governo federal. Nós tivemos aí desembolsos recordes, levando em consideração as linhas que trazem ali mitigador de risco, amparo de fundos constitucionais ali como garantia. Quando a gente olha para a pessoa física, é um crescimento muito saudável e muito seguro em linhas que nós conhecemos e sabemos como fazer. Então, o consignado com o setor público, eu citei aqui na abertura, nós vamos continuar com foco nele, sempre tem espaço para crescer no consignado do setor público. O consignado do INSS, uma linha que nós ainda não alcançamos a nossa fatia justa de mercado, então temos espaço para buscar, crescemos mais de 30% em 2024 e temos perspectivas para 2025. Temos diversas outras linhas de pessoa física, como, por exemplo, Home Equity, é uma linha que a gente tem uma carteira ainda muito pequena, mas há um mercado a ser conquistado. Ela está no nosso foco de crédito pessoal para 2025 também. E a oportunidade do consignado do E-Social. É uma linha segura e, como eu falei antes aqui numa entrevista, numa coletiva de imprensa, para o Banco do Brasil, a linha do consignado do E-Social, consignado privado, é um oceano azul.